Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui do canal. A gente vai ver aqui como a gente consegue abordar, né, interagir com os alinhamentos utilizando aí a linguagem de programação, beleza? Então a gente vai criar um comando ao qual a gente consegue converter várias polilinhas aí ao mesmo tempo para alinhamento, beleza? Então fica até o final. Então já tenho aqui o command método criado. Inicialmente a gente vai pedir que o usuário selecione, né, essas polilinhas para serem convertidas. Então a gente vai trabalhar com Prompt Selection Ops, né, que é a nossa classe aí de configuração da seleção, tá? Nesse Ops aqui a gente vai ter que colocar as mensagens, né? Então eu vou configurar aqui para selecione as, as polilinhas para conversão. Eu vou ter que configurar aqui também um Message for Removal, né? Caso o usuário selecione alguma coisa que não seja polilinha, né? Apenas polilinhas. E aí a gente vai ter que configurar aqui, pessoal, o Hello Duplicates, colocar como false, né? E aí, beleza. Agora a gente vai precisar configurar os tipos, né, de seleção. Então a gente vai ter que trabalhar com um array de typed value, né? Então eu crio aqui o tipos, né? Igual a um new typed value, né? E aí aqui dentro a gente vai colocar um tipo, né? Que a gente vai precisar lá do o tipo dxfStart, que é a propriedade em que a gente vai trabalhar para fazer o filtro de objetos, que vai ser LW Polyline, beleza? Se você tiver alguma dúvida aqui sobre essa configuração aqui de array de tipos, você pode assistir aí os vídeos anteriores. Então aqui eu configurei as opções de seleção e aqui eu configurei os tipos permitidos para a seleção, beleza? Agora o próximo passo é eu fazer a seleção. E aí para isso eu vou precisar criar um Selection Filter, tá? Vou chamar isso aqui de SF, de New Selection Filter, e ele precisa ter os tipos, beleza? Então eu criei o array de tipos permitidos, depois eu criei um Selection Filter para de fato utilizar ele no momento da seleção. Vamos acessar lá o nosso Manager usando o Doc Editor, né, que faz a interação com o documento, pegando ali a função de getSelection. E aí a gente passa as opções de seleção e depois passamos o SF, que é o nosso Selection Filter, tá? Isso aqui vai resultar em um Prompt Selection Result, ou seja, o resultado da nossa seleção, né? Vou chamar isso aqui de var mesmo, ou pode ser um Prompt Selection Result, chamar de resultado, né? Resultado cell. Então, dentro dessa variável aqui, ó, resultado cell, está a seleção de todas as polilinhas aqui na área gráfica, ok? Basicamente aqui a gente só vai verificar se o resultado cell aqui foi de fato feito, né? Utilizando aqui o status, né? Na verdade, se o status for diferente de OK, eu vou sair aqui dessa função. Então eu vou botar um return. Beleza? E aí a gente continua modificando aqui na região inferior aqui do código. Beleza? Então, se a seleção não foi feita, ele vai parar aqui o comando para a gente. Agora eu vou exibir uma janela de configuração de estilo, beleza? Para a gente poder escolher qual vai ser o estilo do alinhamento, qual vai ser o estilo dos labels, beleza? Que serão utilizados, tá? E mais algumas configurações. Então eu vou criar aqui um formulário, então botão direito, adicionar, formulário, Windows Forms. Vou chamar esse formulário aqui de Form Alignment. Nesse formulário eu vou colocar dois combo box e um checkbox, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó. Na verdade, vamos colocar aqui uns group box para ficar legal. Então vou colocar um group box aqui, vou ajeitar ele. Vou colocar agora um combo box dentro dele aqui, beleza? Vai ser
um combo box. Esse group box aqui, eu vou colocar aqui no text dele, eu vou colocar como estilo alinhamento, ok? Vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou configurar agora os outros campos. Esse outro combo box aqui, esse group box, na verdade, estilo labels. E eu vou colocar aqui um checkbox que vai dizer que é apagar as polilinhas ou não. Então seleciono ele aqui, vem aqui como apagar polilinhas após conversão, né? Após a conversão. Então ele vai dizer se a gente vai conseguir ali, se a gente pode ou não apagar as polilinhas após a conversão para alinhamento. Agora eu vou colocar aqui dois botões, né? O botão de OK e o botão de cancelar. Eu vou abrir aqui um formulário que eu já tinha feito, que é o do KML, que a gente fez aí no vídeo anterior, né? Eu vou colar ele aqui, ó, ok? Para economizar tempo, beleza? Então, joguei dois botões aí, botão de OK, cancelar. Aqui a gente está no formulário, né? De alinhamentos, então a gente vai fazer a configuração dele aqui, ó, porque tem os botões de minimizar, maximizar, né, o nome aqui, o título da janela. Aqui no campo de text, vou colocar como alinhamentos, tá? Então eu cliquei aqui no formulário, tá? E estou editando as propriedades. Eu vou ter aqui um campo de minimize box, vou jogar para false, maximize box, vou jogar para false também. E aí os botões ali vão sumir. Eu preciso também configurar aqui o Start Position dele, né? Então vou jogar para Center Screen. E eu vou configurar também aqui a questão do o Alt Size dele aqui. Deixa eu ver, só achar aqui a opção, né? Que é o Form Border Style, né? Eu vou jogar isso aqui para Fixed Dialog, para que ele não possa ser redimensionado, ok? Então, após a seleção das polilinhas, a gente vai mostrar esse formulário aqui para o usuário escolher qual que é os estilos que serão usados, beleza? Então, eu vou voltar aqui no nosso arquivo main. Logo após a verificação do status da seleção, a gente vai declarar aqui o formulário, né? Então, form alignment, vou chamar de janela, é igual a new form alignment, beleza? E aí a gente vai dar um janela.show e vamos testar isso aqui lá no Civil para a gente poder ver se está funcionando ali corretamente. Então, compilei. Agora eu vou carregar isso aí lá dentro do Civil 3D. Então, rodei o comando netload. Vou carregar aqui a DLL, tá? E aí a gente vai chamar lá o comando, ó, converter alinhamentos. Ele vai pedir ali, ó, selecione as polilinhas. Vamos selecionar as polilinhas. Vamos dar um Enter. E aí o nosso formulário de alinhamentos foi exibido. A gente vai preencher agora os combo box com o estilo de alinhamento e os estilos aí de labels, beleza? Bom, vou voltar aqui no nosso formulário. Vou dar um duplo clique aqui na região superior do formulário. Ele vai gerar aqui o evento, né? O private void de load, quando o formulário ele é carregado, ok? E aí nesse momento a gente vai começar o preenchimento ali das informações. Então eu vou declarar aqui eu vou trancar o documento inicialmente, né, utilizando lá o manager, o doccad.lockDocument. Sempre que você estiver trabalhando com formulários, é ideal você trancar o documento antes de você iniciar uma transação, beleza? Então estou criando aqui uma transação para a gente poder obter os estilos lá do Civil 3D. Então, criei uma transação utilizando ali a variável do banco de dados, a doccad, ok? E aí nós teremos, eu vou criar uma lista, eu vou trabalhar aqui com as classes mesmo, né? Uma orientação aí sempre a objetos. A gente vai precisar criar uma lista de alignment style. Vamos ver se tem aqui, ó. Alignment, design, alignment
temos a alignment style, né? Ela vem lá do namespace do styles.alignmentStyle. Vou chamar de lista estilos alinhamento, é o nome dessa variável, beleza? Então, uma nova lista de alinhamentos. A gente vai precisar também dos labels, né? Eu acho que alignment label set style. Então vai ser o label set. Da mesma forma, a gente vai precisar aqui de uma lista, né? Que são vários estilos ali do documento. Então, lista labels. Beleza? Então, declaramos aí duas listas. Por que a gente precisa dessa lista, né? Dessa forma? Porque a gente só tem o Object ID, a gente só tem ID. Através da transação, a gente vai no banco de dados, pega os estilos lá pelo ID e adiciona dentro dessa lista, beleza? Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai fazer um for each de Object ID, ou seja, o for each é para cada ID em Manager, né, na variável lá que representa o documento do Civil 3D, no Style, lá no Alignment Style, ou seja, para cada ID dentro da lista de estilos do meu documento, a gente vai receber aqui, ó, como um alignment style, né, estilo, é igual, pegando a transação no getObject, passando ali o nosso ID aqui dentro, né, ó, e recebendo ele para leitura, for read, né? Vamos fazer a conversão aqui direta para alignment style, ok? Então, dessa forma, a gente consegue obter o estilo. Obtendo o estilo, a gente coloca ele, então, dentro da lista, né? Fazendo um add do estilo dentro da nossa lista. Beleza? Eu vou copiar esse trecho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou repetir isso aí para aqui dentro de Label Set Style, a gente vai ter o Alignment Label Set Style. Vou trocar aqui a classe dele, né, ó, estilo, né, para esse aqui também, beleza? E ao invés de adicionar na lista de estilos, a gente adiciona ele na lista de labels. Então, vai ficar dessa forma aqui o nosso código, que é responsável por preencher ali as listas. Ok? Lembrando que essa lista ela não está sendo salva em lugar nenhum. O código vai rodar, ele vai preencher a lista, mas você precisa agora colocar essa lista dentro do seu combo box. Então a gente vai nomear aqueles combo box para ficar fácil o acesso aqui via programação. Então eu clico aqui nesse primeiro combo box, entro nas propriedades dele, eu vou chamar ele de CB estilo alinhamentos. Esse outro combo box de label, vou chamar de CB labels, ok? Seleciono ele aqui, propriedades, vou lá no name, né? CB labels. Logo após o for aqui embaixo, eu posso escolher aqui, ó, CB alinhamentos.dataSource. Então, o data source dele, que é onde que provém os dados para ele mostrar isso no combo box, vai ser a nossa lista estilos, né? Alinhamentos. O que ele vai exibir ali para o usuário visualizar? Qual que é a propriedade, né? Então, o display member, que é o que vai ser exibido, vai ser a propriedade name da lista de objetos que estão dentro do meu combo box. Essa variável aqui, ó, por exemplo, a gente está associando aqui a lista de alinhamentos, é uma lista de objetos, uma lista de classes. Esses objetos, eles possuem propriedades. E uma dessa propriedade é o name. Então, eu pego o estilo.name, eu tenho um nome do estilo, ok? Então, eu estou sinalizando aqui para o meu combo box que eu estou trabalhando com uma lista de objetos e eu quero mostrar o name, né, como a referência para a seleção ali no combo box. E quando eu pedir o valor desse combo box, eu tenho aqui o valor member. O valor member dele vai ser o object ID. Quando eu pedir o valor, né, o valor
selecionado atual ali daquele combo box, ele vai me retornar o Object ID desse estilo, que é o que eu preciso para poder associar ao alinhamento, beleza? Então essa é uma forma de você trabalhar com o seu formulário, uma forma mais simples e orientada a objeto, ok? Eu vou copiar isso aqui e a gente vai repetir lá para o CB labels, né? Então, basicamente a gente troca aqui, ó, para CB labels, mantém aqui essas duas propriedades e a gente troca apenas aqui para a lista de labels, beleza? Vamos testar e ver se isso está funcionando lá. Então, voltando aqui, vamos testar. Pegar as polilinhas, né? Dá um Enter. E olha que legal, ó, apareceu para a gente agora os estilos, né? Dos alinhamentos e dos labels aqui do nosso projeto. Se a gente checar aqui em Settings, Alignments, Alignment Styles, né? Tem aqui os estilos. E em Label Styles a gente tem o Label Set, que tem aqui os nossos labels, beleza? Então a gente está trabalhando aqui com duas classes diferentes. A gente tem o nosso formulário e temos a classe main, né? A classe main é onde o código está sendo solicitado, né? O comando ali, o código principal está, né? Ele faz a seleção das polilinhas, depois ele chama ali o formulário. A gente vai precisar acessar aquelas opções que são escolhidas dentro do formulário aqui no arquivo main. Para isso a gente vai expor aquelas propriedades através da variável aqui de janela. Então a gente vai dar janela, ponto, vamos pegar ali as opções que foram selecionadas ali pelo usuário, tá? Para isso eu vou voltar aqui no formulário, vou dar um duplo clique aqui novamente, a gente vai acessar o código aqui do formulário. Eu vou criar aqui, eu vou expor três propriedades, na verdade quatro, né? Junto com a propriedade ali de OK. A gente vai declarar aqui ó, um public bool, né? Vou declarar um public bool de OK. Eu vou ter aqui um public alignment. Na verdade, eu vou já declarar como um object ID direto, né? Um public object ID, que é o ID estilo alinhamento. Tá? E ele vai ter aqui apenas um get. Nesse get, a gente vai dar um return lá, ó. De fato, aqui é fazendo a conversão para object ID. Porém do cb estilos.value, né? Então ele tem aqui, ó, você escrever value, selected value, beleza? Lembrando que a gente fez aqui, ó, o value member como object ID. Então, pegando aqui o selected value, automaticamente a gente já tem o object ID do estilo selecionado, beleza? Vou copiar essa propriedade. E aqui eu coloco ID estilo label. Ok? ID estilo label. E basicamente a gente troca aqui para CB labels. Então eu tenho três propriedades. Agora também a gente vai ter a propriedade de bool, né? Que é apagar polilinhas. Vai ter um get, dando um return, né? Então aqui a gente precisa dar um return do checkbox. Ele está como checkbox 1. A gente pode trocar aqui no formulário, ó. Vou selecionar aqui esse checkbox, vou chamar de CB apagar. E aqui a gente já tem o CB apagar.checked, que é a propriedade que diz se ele foi marcado ou não. Beleza? Então, eu expus aqui quatro propriedades que, ao clicar aqui no cancelar, deu um duplo clique lá no botão de cancelar, o OK vira false e ele fecha o formulário. No caso do OK, a gente vai dar o OK recebe true e fecha o formulário. É apenas um controle se o comando deve ser executado ou se ele foi cancelado. Beleza? Voltando aqui no main, após o janela.showDialog, através da variável janela, a gente já tem aqui ó, o ID estilo alinhamento, ID estilo label e temos aqui também o apagar polilinhas, tá? Já expostos aqui para uso.
Então agora, de fato, começa a conversão dessas polilinhas para alinhamentos de acordo com aquelas opções ali da janela, ok? Então, vamos começar aqui uma transação. Então, vou criar aqui a variável transcad, um manager aí, o docdata, né? Usando lá o transaction, start transaction, ok? Vamos colocar aqui já um commit. Agora a gente vai fazer um for. Vou colocar aqui como um for de int, né? E ele fez aqui automático, né? O for, mas está errado, né? Fez um for usando tipos. A gente vai ter que fazer um for no resultado cell, né? Ponto value ponto count, né? Até que seja menor do que a quantidade de objetos ali selecionados, beleza? A gente tem aqui o ID do alinhamento. Eu vou receber ele aqui para ficar mais visível, né? Usando o value, tá? Ponto object ID. Então, fazendo aqui o nosso looping, nós temos o ID ali. Na verdade, é o ID da polilinha, tá? Não é o ID do alinhamento. Então, o ID é polyline. Então, temos o ID da polyline. Agora, para a gente poder criar o alinhamento, se a gente chamar aqui a classe alignment, ponto, a gente vai ter aqui o create, né? O alignment é uma classe que ela também é uma classe estática e ela possui funções, né? O Civil 3D trabalha muito assim. Para você criar os objetos de Civil 3D, geralmente você usa a classe que ela tem uma função estática ali que faz esse processo. Então você tem aqui várias formas de se criar um alinhamento. E uma delas é essa que a gente vai usar, que é passando aqui, por exemplo, a gente vai ter o documento do civil, teremos o Polyline Option, teremos o nome do alinhamento, né? Teremos aqui o ID do site dele, que pode ser nulo, né? Ele cria o alinhamento sem site, vai precisar do ID do layer, do estilo, do label set e o tipo do alinhamento, beleza? Então a gente vai usar essa opção aqui, ó. A gente vai ter um problema aqui apenas com o nome do alinhamento, né? O ideal era a gente conseguir especificar esses nomes durante a criação do alinhamento. Você ir dizendo os nomes ali, tá? Vamos criar aqui uma variável. Na verdade, a gente vai usar esse contador aqui, ó, para nomear os objetos. Depois a gente vai fazer uma melhoria no comando, ao qual ele vai perguntar os nomes para a gente desses alinhamentos, ok? Então, inicialmente aqui dentro do create, eu vou passar o documento do civil. Então, manager.docCivil, vírgula. O próximo passo é passar o Polyline Option. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele precisa de uma classe chamada de Polyline Option. Então, vamos criar essa classe aqui, ó, antes de chamar o alignment.create. Então, vou criar aqui, ó, Polyline Option, né? Vou colocar como optspl é igual a um new Polyline Option. Agora a gente vai configurar, ó, Polyline Option, ponto. Vamos pegar aqui o Pline ID, vai ser, ele vai receber o valor do ID da polyline atual que a gente está. E a gente consegue configurar aqui, ó, o erase, né? Ó, erase existing entities é igual, né? Vai vir lá do formulário. Então, janela.apagar polilinhas, né? A gente passa aqui, ó, o que foi escolhido na janela para a propriedade de apagar entidades existentes. Ok? A gente pode escolher também se vai ser feito a adição de curvas, né? Add between tangentes é igual a false. Beleza? E é dessa forma que você vai configurar a conversão aí das polilinhas. Então, o mais importante que já foi feito, que foi passado o ID, foi dito se é para apagar ou não a polyline, e se vai ser adicionado curvas, né, entre as tangentes. Feito isso, a gente passa aqui o optspl como segundo parâmetro do alignment.create. O próximo parâmetro é o alignment name, que é o nome do alinhamento. Para isso eu vou usar aqui o cifrão, né, que eu vou fazer um bind. Eu vou colocar assim, ó, rua, traço, né, e vou usar o valor do contador ali, o i,
para que ele faça para mim os nomes, né? Então ele vai fazer Rua 1, Rua 0, Rua 1, Rua 2, 3, 4, 5, 6, né? De acordo com a quantidade de alinhamentos. Depois a gente vai melhorar o comando para que a gente consiga especificar, né, esses nomes, tá? E verificar se existe algum alinhamento já com o nome que está sendo usado, né, para evitar erros, ok? O próximo parâmetro aqui do create é o site. Para a gente poder passar o site, a gente vai passar aqui, ó, objectid.null. Eu não vou colocar, né, esse objeto em nenhum site. Esse alinhamento vai ser criado sem site, ok? Próximo parâmetro para a gente configurar é o layer do alinhamento. Então tem ali, ó, layer ID, ok? Vou voltar aqui no documento do Civil para a gente poder ver uma coisa interessante, ó. Aqui em Settings, entrando nas configurações aqui do desenho, ele tem uma aba aqui em Object Layers que diz qual é o layer padrão que é usado, né, para os objetos do Civil 3D. E aí nós temos aqui, ó, o Alignment, que é o layer C-Road. Como que eu faço para poder buscar esse layer do meu template? Para você buscar esse layer, você vai precisar acessar aqui, ó. A gente vai criar aqui, a gente vai chamar o manager. Vamos chamar lá o Doc Civil. Vamos entrar nas configurações. E aí dentro das configurações a gente vai chamar o Drawing Settings. E dentro do Drawing Settings ele vai ter o Object Layer Settings. E aí ele tem uma função que é a Get Object Layer Settings. Ao qual você tem que passar aqui, ó, qual é o objeto que você quer buscar as configurações de layers, né? No caso, a gente vai buscar de alinhamentos, ó. E aí, eu vou guardar isso aqui numa variável, né? Vou colocar como optLayer, guardando isso aí numa variável, né? E aí, através da optLayer, a gente consegue acessar, né, qual é o Layer ID que a gente vai usar, ok? Então eu pego aqui esse optLayer, passo ele aqui como o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parâmetro aqui na função de alignment.create. Agora vem os estilos, o estilo do alinhamento e o estilo do label que a gente já tem através da variável da janela.id estilo alinhamento, janela.id estilo label, ok? Essa função de create retorna para a gente o ID. Então aqui do lado esquerdo a gente pode criar uma variável, né? Object ID como ID alinhamento é igual, né? Recebendo aí o novo ID que foi gerado, ok? Então assim, o comando do jeito que ele está aqui, ele já faz a conversão, né, de várias polilinhas aí em alinhamentos, e no próximo vídeo a gente vai melhorar ele, colocando as opções de escolhas de nome, né, sentido e também de tipos de alinhamento e etc, ok? Vamos testar para ver se isso está funcional. Bom, então carreguei aqui o comando, vamos rodar lá o converter alinhamentos. Seleciono todas as polilinhas, escolho aqui qual é o estilo do alinhamento, qual é o estilo dos labels, vou apagar aqui as polilinhas existentes, confirmo com o OK. E aí temos aí a conversão, né, de todas as nossas polylines em alinhamentos. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha e comenta aqui embaixo aqui, as sugestões para os próximos vídeos. Abraço.